Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Bora para o nosso encontro com Deus? Amém? Como todos sabem, nós estamos numa série de mensagens relacionados à cura da alma, amém? E nessa manhã eu quero trazer uma palavra ao seu coração que fala a respeito do descontentamento, que é um veneno para a alma, amém? E a ingratidão. Eu gostaria de ler hoje aqui em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Olha aqui, olha esse versículo 5, presta atenção nele. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vou repetir. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Amém? Queridos, o que eu quero dizer para você aqui através dessa palavra? Como todos sabem, né? Deus criou o homem e a mulher e colocou eles dentro de um jardim. Olha que coisa maravilhosa. Você morar dentro de um paraíso. Mas eu falo uma coisa para você nesse dia. Sabe por que o Jardim do Éden era um paraíso? Não é porque ele era cheio de plantas lindas, flores, árvores frutíferas, lá tinha animais, tinha aves, tinha répteis, tinha peixes, lá tinha tudo. Era um jardim maravilhoso. Mas você sabe por que era um paraíso? Porque a presença de Deus estava naquele lugar. A presença de Deus estava ali, com eles. A palavra do Senhor diz que todos os dias, na parte da tarde, né, na Bíblia diz na viração do dia, Deus, ele ia ao jardim e passeava pelo jardim com Adão e Eva. Agora, imagina, né? Começa ali a montar um filme na sua mente. Imagina comigo, um lugar maravilhoso, né? Eu amo flores, eu amo plantas, eu amo jardim. Todo lugar que eu vou assim diferente, eu fico olhando. Onde tem uma casa com planta, onde tem uma casa com flor, eu fico encantada com flores e plantas. Agora imagina o jardim que Deus colocou aquele casal. E aí, queridos, você tá lá olhando aquela paisagem maravilhosa e ainda ter o próprio Deus andando com você ali, aquela presença gloriosa, aquela sensação de alegria, de paz, de contentamento. Deve ser maravilhoso demais, devia ser maravilhoso demais. E Deus conversando com eles, não faltava mais nada, eles não precisavam de mais nada, eles tinham um ao outro, eles tinham tudo no jardim à disposição deles, eles tinham com que se alimentar, eles viviam uma vida em paz e com a presença de Deus.
Aí um certo dia, Satanás, o diabo, a serpente, veio até eles, né? Veio até o jardim, encontrou ali com Eva, né? A Bíblia não conta onde que eles estavam ali, mas eu acredito que ele estava perto, né? Estava ali no meio do jardim, porque a serpente falou assim: é assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore que tem aqui no jardim? E aí Eva falou assim: não, nós podemos comer de todas as árvores, exceto a árvore que está no meio do jardim. E aí a serpente, né, como a Bíblia disse, mais astuta que todas as alimárias do campo, ele disse assim para Eva: não, porque a Eva disse que se eles comessem dessa árvore, eles morreriam. E aí a serpente disse: não, vocês não vão morrer. Deus só disse isso porque Deus tem medo de você ser igual a eles, de vocês serem igual a ele. Então, o que eu quero dizer para você aqui? O que o diabo quis dizer para Eva é que ela poderia ser melhor do que ela já é. O diabo, ele plantou ali nela um descontentamento, alguém que não tinha motivo algum para ser descontente, como eu disse, morava ali num lugar maravilhoso, tinha a presença de Deus e por isso era um paraíso. Ela não tinha do que reclamar da vida dela. E a serpente, o diabo, ele veio ali e colocou um descontentamento. Queridos, o descontentamento é um mal, é um vírus que Satanás implantou na vida de Eva e está implantando na vida de muitos, mas muitos mesmo, no dia de hoje. E o que nós podemos ver nos dias de hoje são pessoas descontentes com tudo, descontente com a vida que tem, com o trabalho que tem, com a casa que tem, com o carro que tem, com o esposo que tem, com a esposa que tem, com os filhos que tem, descontente com o cabelo que tem, porque quem tem o cabelo liso quer ter ele cacheado, quem quer ter cacheado quer ter o cabelo liso, né? Então assim, todo mundo descontente com o que tem, com o corpo que tem. Então, isso é um grande perigo, porque quando você fica descontente com aquilo que você tem, automaticamente você se torna uma pessoa ingrata pelo que você tem e pelo que Deus já te deu. Então, nessa manhã, eu chamo você para nós estarmos refletindo a respeito do descontentamento e a ingratidão. Isso se torna um pecado, sabia? Porque por conta do descontentamento, Eva desobedeceu a Deus. Eles tinham uma ordem: vocês podem comer tudo que está aqui nesse jardim. Pode comer de todas as árvores do jardim, menos essa. Só essa daqui. Eu não sei quantos tipos de árvore tinha ali no jardim, porque nós já temos muitos, né? Nos dias de hoje, se você vê, né, a quantidade de frutas que existe, então eles tinham tudo isso disponível para eles. Mas Deus falou: só essa daqui, ó, que está no meio do jardim, né, do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não comam, porque se vocês comerem dela, vocês morrerão. E o que acontece? O descontentamento fez com que ela desobedecesse a Deus, porque a Bíblia diz que no dia em que dele comer, abririam os seus olhos e seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí, vendo a mulher, olha só, vendo a mulher
que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E aí também deu ao seu marido, e ele também comeu. Comendo isso, quebrou a aliança que eles tinham com Deus. A partir desse momento, eles viviam nu e eles começaram a perceber que eles estavam nus e eles começaram a sentir vergonha. Eles não tinham isso, a nudez para eles era algo natural, eles andavam sem roupa e para eles era normal. E eles comeram do fruto e eles passaram a sentir vergonha de estarem nus. E aí Deus veio visitar eles, né, como sempre, na viração do dia, e eles se esconderam. Quando eles viram os passos de Deus chegando ali, quando eles viram Deus chegando, Adão e Eva se esconderam atrás das árvores e Deus chamou por Adão. Adão. E aí Adão respondeu ali, acredito que muito tímido, né? Porque ele estava com medo, respondeu de trás das árvores e falou: onde que você está, Adão? E Adão respondeu: estou aqui, Senhor. Estou aqui atrás das árvores. Eu vi que o Senhor estava chegando. Eu temi e me escondi. E Deus falou assim: mas você teve medo do quê? E por que você se escondeu de mim, Adão? Deus sabia, mas queria que Adão falasse. Falou assim: eu temi e me escondi, Senhor, porque eu estou nu. E Deus perguntou para ele: mas como que você sabe, Adão, que você está nu? Por acaso você comeu do fruto daquela árvore que eu falei que não era para comer? Então, queridas, a partir desse momento entrou o pecado. Entrando o pecado, saiu a presença de Deus. Porque Deus, Ele é santo. E aquele paraíso, aquele jardim que era um paraíso por conta da presença de Deus, ele virou um jardim comum. Ele só tinha a beleza das árvores, das flores. Virou um lugar comum. Não era mais um paraíso. A presença de Deus, a partir daquele momento, não estaria mais com eles. Então, daí começou todos os problemas de Adão e Eva. Porque ali Deus disse a ele, né, e a ela: olha, por conta disso, portanto, deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Veio a maldição sobre eles por conta do pecado, da desobediência, do descontentamento. Espinhos e cardos também produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Portanto, és pó, e em pó te tornarás. Queridos, o pecado tirou deles a vida eterna. Eles nunca morreriam, eles não precisavam trabalhar, eles tinham tudo ali à disposição deles. E aí Deus falou assim: por conta disso, agora vocês vão comer, vocês vão trabalhar para comer, e do suor do trabalho de vocês comerão, até que do pó que vocês vieram, porque Deus criou o homem do pó, né? E soprou o fôlego de vida nas suas narinas. Foi assim que foi criado o homem. Só que a partir daquele momento da desobediência, do pecado, eles voltariam da onde eles tinham vindo, do pó, e eles tornariam para lá. Pois
para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, Deus tirou aquela árvore, né, do jardim. Deus tirou eles daquele jardim, para que eles não pudessem comer da árvore da vida. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que trouxe a eles a morte, né? Tirou deles a vida eterna. E lá no jardim também tinha a árvore da vida, que se eles comessem daquele fruto, eles novamente não poderiam morrer. E o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, e que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, meus queridos, o pecado, a desobediência que veio através do descontentamento, da ingratidão, trouxe a eles um caminho de sofrimento. E por conta desse descontentamento que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que nada tá bom pra gente, isso daí tá nos deixando doente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Existem pessoas depressivas porque acabam olhando para o seu passado e olham que não, sabe, que hoje elas são frustradas porque elas não conseguiram obter aquilo que elas desejavam, porque aquilo que Deus deu para elas não foi o suficiente. Então elas ficam naquele descontentamento. Eu já ouvi de uma certa pessoa que já tem uma certa idade hoje, falou assim para mim certa vez: eu sou uma pessoa frustrada. Eu não vivi nada do que eu queria ter vivido. Nada do que eu sonhei aconteceu na minha vida e hoje eu sou uma pessoa frustrada. Há um perigo no descontentamento, meus queridos. Nós precisamos, como Jeremias disse, eu quero trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança. No momento que você está vivendo de tristezas, angústias, tribulações, se você olhar para a sua vida passada com descontentamento, com ingratidão, isso daí vai te levar cada vez mais para o buraco. Você vai ficar cada vez mais doente, com perturbação na tua alma. Agora, se você olhar para a tua vida passada e você lembrar daquele versículo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados por seu propósito, você vai conseguir se reerguer, você vai sair dessa angústia, dessa aflição, dessa enfermidade de alma que você está vivendo. Começa a olhar para a sua vida passada e começa a ver quantos livramentos o Senhor Deus te deu, quantas bênçãos você viveu. O problema do ser humano é que ele só consegue ver o lado ruim das coisas, ele não consegue enxergar o lado bom. E isso daí é sinal que você está enfermo na sua alma, porque quando você começa a praticar o contentamento, quando você começa a praticar a gratidão, isso faz com que você tenha uma alma sarada. Agora, a partir do momento que você está descontente e ingrato a Deus por aquilo que você teve, né? E aquilo que você não teve, na verdade, né? E aquilo que você está vivendo hoje, a partir do momento que você é ingrato, você começa a ficar doente, você começa a murmurar, você começa a se questionar, você começa a reclamar, e isso vai te contaminando a tua alma, isso vai te trazendo frustração, angústia, tristeza, uma dor na tua alma que você não sabe de onde vem. Vem do descontentamento, vem da ingratidão. O apóstolo Paulo, ele vivia uma vida que eu acredito que nenhum de nós conseguiríamos viver. Ele estava servindo a Deus, mas a cada vez que ele falava a palavra, ele era açoitado,
ele era chicoteado, ele já foi preso, ele passou a maior parte do seu tempo preso. Queridos, embora ele acabasse de tendo sido chicoteado, ele glorificava a Deus. Ele falou assim: eu aprendi a estar contente com o que eu tenho. Eu aprendi a ser contente na escassez e no muito, na enfermidade e quando eu estou com saúde. Eu sei estar contente com tudo. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha paz na sua alma. Ele tinha contentamento, ele tinha alegria, apesar de viver aquela vida de sofrimento, porque Paulo sofreu. Paulo, ele carregava as marcas de Cristo no seu corpo, né? Ele apanhou como Jesus apanhou e sofreu por mim e por você. Jesus, ele conheceu o abandono, a rejeição, o sofrimento na carne. Jesus, ele não tinha onde reinclinar sua cabeça. Jesus, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi cuspido. No momento que ele mais precisou dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ele foi abandonado por eles, exceto por João, Maria Madalena e Maria, sua mãe. Então, meus queridos, nós precisamos olhar o lado bom das coisas. Nós precisamos começar a ver as bênçãos que o Senhor já nos concedeu, a bênção de estar vivos. Queridos, eu todo dia pela manhã, eu não agradeço simplesmente por ter acordado, por estar viva, mas eu agradeço a Deus por não ter morrido. Porque o Senhor me livrou de laços de morte, entendeu? Então, hoje, se eu estou aqui servindo a Ele, fazendo o mínimo, queridos, é o mínimo, sabe? Eu olho para a minha vida e eu falo, eu não faço nada para o Senhor, nada, perto daquilo que o Senhor já fez por mim, daquilo que o Senhor já me deu, eu não faço nada para Ele. E eu sou grata e eu sou contente por tudo aquilo que o Senhor já fez, todos os livramentos que o Senhor me deu, tudo que eu estou vivendo hoje, eu sou grata a Deus e por isso eu tenho paz, por isso eu tenho alegria no meu coração. Vivo tribulação, vivo problemas, todos temos problemas. Mas a alegria do Senhor tem sido a minha força. O Senhor tem me ensinado a ser contente com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu tenho. Então, queridos, o pecado tirou a presença de Deus do paraíso. Tirou a presença de Deus da vida de Adão e Eva. E o que é uma vida sem a presença de Deus? Então nós precisamos entender que quando nós somos ingratos, quando nós pecamos, nós afastamos a presença de Deus. O povo de Israel que Deus tirou do Egito através de Moisés, queridos, aquele povo teve tudo. Aquele povo vivia como escravo no Egito, vivia apanhando, vivia sofrendo, vivia humilhado. Eles não tinham o que comer, comiam pouco, não tinham uma fartura, né? Não tinha comida com abundância. Viviam uma vida de sofrimento, de escravidão. Deus tirou ali, arrancou eles da terra do Egito com um braço forte e levou eles para o deserto. Porque o deserto era o caminho da terra prometida, uma terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, uma terra onde o Senhor tinha dado a eles por herança, ia dar a eles por herança, uma terra que diz a Bíblia Sagrada que emanava leite e mel. Só que eles tinham um trajeto para percorrer até essa terra prometida.
e eles tinham que passar por um deserto. E lá, eles não viram que Deus havia tirado eles do Egito, que eles não apanhavam mais, que eles não eram mais escravos, que eles estavam a caminho da bênção, que eles estavam a caminho da terra prometida. Eles não viam isso. Eles começaram a murmurar e reclamavam para Moisés: Deus nos tirou da terra do Egito, onde nós comíamos, para morrer aqui nesse deserto, sem alimento? E aí Deus começou a trazer para eles todos os dias o maná, uma espécie de pão que caía do céu. Era algo miúdo que chovia do céu, e eles pegavam aquilo ali e lá eles faziam a sua comida, faziam pão, faziam bolo, faziam todos os tipos de comida com aquele pão que caía do céu. E o Senhor mandava todos os dias à tarde codornizes, mandava para eles pão e carne. Entendeu? E ali eles murmuravam: nós estamos com sede, nós estamos com fome, e reclamavam. E descontentes com aquilo que o Senhor fazia, eles estavam no deserto, e no caminho do deserto, a palavra do Senhor diz que as suas vestes não envelheciam. Conforme eles iam crescendo, as crianças iam crescendo, o sapato ia crescendo no pé delas, e as roupas iam crescendo nos seus corpos, e as roupas e os sapatos não envelheciam, se renovavam todos os dias. Queridos, as mulheres ali, quando iam ter filhos, elas não abortavam, não precisava de médico, não, sabe? Não precisava ali de estar dentro de um hospital para ter filhos. As mulheres tinham seus filhos ali e as suas crianças não morriam. Eles tinham tudo. No calor do deserto, Deus colocava ali uma nuvem para eles não queimarem no sol escaldante do deserto. E à noite, como era frio, porque no deserto à noite é muito frio, Deus ali enviava uma coluna de fogo para aquecer eles. E não estava bom. Porque certa vez Moisés ele foi orar no monte. E Moisés demorou para voltar. E o povo começou a ficar ali desesperado porque Moisés não voltava. E ali o povo falou para Arão, que era irmão de Moisés: Arão, Moisés está demorando. O que será que aconteceu com Moisés? Será que ele morreu? Arão, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. E Moisés era o intermediário entre Deus e nós. Deus falava conosco através de Moisés, e agora Moisés não volta. Arão, faz-nos um Deus que possa ir adiante de nós. E Arão pediu para que eles trouxessem os pendentes, as suas joias de ouro. E Arão fez ali um bezerro de ouro para ir adiante deles ali no deserto. E Deus, vendo isso, chamou Moisés no monte e falou: desce e vê o que o povo está fazendo. Esse povo que você tirou da terra do Egito, Deus estava tão aborrecido, tão entristecido, indignado com a ingratidão do povo, que falou: esse povo aí que você tirou do deserto, Deus não falou nem que ele tinha tirado o povo. Falou: esse povo aí, ingrato, que você tirou do deserto, tá ali embaixo, olha só o que eles estão fazendo. E Moisés viu que eles estavam ali adorando a um bezerro de ouro e falando até que havia sido aquele bezerro de ouro, aquele Deus, né, em forma de bezerro de ouro, que havia tirado eles ali da terra do Egito. E Deus falou: olha, Moisés, por conta disso, né, por conta dessa traição do povo, por conta dessa ingratidão, eu não irei mais diante de vós. Eu vou dar a vocês a terra prometida, porque aquilo que eu prometo eu cumpro, né? Eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó que eu daria a eles a herança, a terra prometida, mas eu não vou mais adiante de vós. A minha presença não vai ser mais com vocês. Eu vou enviar um anjo
para ir adiante de vós. Então Deus falou: por conta disso, nessa ingratidão, a minha presença não será mais com vocês. E Moisés falou: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui para lugar algum. Senhor, não me importa a terra prometida, eu não quero terra prometida não, eu quero o Senhor na minha vida. Do que vale a terra prometida, do que vale as tuas promessas, do que vale uma terra sem a tua presença. Queridos, então vamos a partir de hoje começar a ser contente com aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Olha para trás e vê aquilo que o Senhor já fez na tua vida. Olha para o que o Senhor está fazendo. Você acordou nessa manhã porque o Senhor tem te dado vida. O Senhor tem te sustentado, você tem um teto para morar, você tem roupa para vestir, você tem alimento. Pode ser que você não viva hoje da maneira que você gostaria de viver, mas o Senhor tem te dado, tem te sustentado, tem te abençoado. E a presença do Senhor é aquilo que mais importa para mim e para você, porque aquele que tem a presença de Deus tem tudo, e aquele que tem tudo e não tem a presença de Deus não tem nada. Amém? Então, glorifique a Deus nessa manhã, porque você é rico. Você é rico por ter a presença de Deus, e aquele que não tem é pobre. Pode viver num palácio, pode ter tudo nessa vida, mas quem não tem a presença de Deus é pobre, é miserável, é nu. Entendeu, meus queridos? Então vamos cultivar a gratidão, porque a gratidão ela gera milagre, a gratidão ela gera contentamento, ela gera saúde emocional, saúde espiritual, ela gera paz, ela gera alegria no seu coração, ao contrário do descontentamento e a ingratidão. Amém? Que Deus possa abençoar você através dessa palavra. Medite nela e começa a praticar o contentamento e a gratidão na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.